Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que bom ter você aqui conosco novamente. Hoje, a lição número 5, a paz do diabo, mês do despertamento espiritual. Não se assuste com o título, a paz do diabo. Você vai entender, fique até o fim, escute até o final e você vai entender a mensagem do Espírito Santo para o teu coração. Amém? 1 Tessalonicenses 5,3 nos diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Há uma paz, queridos, que vem de Deus, mas também existe uma falsa paz produzida pelo inferno. Você pode voltar lá no nosso primeiro devocional desta série e você vai entender, vai complementar o estudo de hoje. A paz de Deus, ela confronta, corrige, santifica, transforma a sua vida. Já a paz do diabo anestesia a consciência, silencia o arrependimento e faz a pessoa acreditar que está bem, enquanto espiritualmente está morrendo. Queridos, esse é um dos estados mais perigosos da alma, quando alguém perde a capacidade de sentir o peso do pecado. O diabo não precisa destruir imediatamente uma pessoa que já se acomodou. Ele apenas mantém essa pessoa bem confortável. Isso mesmo. Uma geração inteira, queridos, está vivendo isso. Pessoas que ainda frequentam cultos, ainda cantam, ainda levantam as mãos, dá glória a Deus, mas não choram mais na presença de Deus. Já não sentem mais o temor do Senhor em seus corações. Já não têm fome da palavra de Deus. Não há mais guerra interior contra o pecado. Não existe mais quebrantamento. Sim, não existe quebrantamento. E o mais assustador, queridos, é que elas acreditam que estão em paz. Sim, um engano, a paz do diabo. Mas nem toda a paz vem de Deus, lembre-se disso. Vou te dar alguns exemplos. Jonas, ele dormia no barco enquanto Deus enviava uma tempestade lá fora. Sansão dormiu no colo de Dalila enquanto sua unção estava sendo arrancada. As 10 virgens dormiram quando o noivo se aproximava. Existe um sono espiritual que antecede grandes tragédias espirituais. Juízes 16:20. E ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono. Sansão perdeu a sensibilidade espiritual antes de perder a força, porque toda queda começa primeiro dentro da alma. O pecado sempre tenta normalizar aquilo que deveria nos assustar. No começo, a consciência dói. Depois, incomoda menos. Depois, a pessoa já não sente mais nada. Esse é o objetivo do inferno: criar uma falsa paz, uma aparência de estabilidade espiritual sem a presença de Deus. Efésios 4:19 nos diz: os quais, havendo perdido todo sentimento, vai lá e lê o versículo inteiro. Quando alguém perde o temor, perde também a capacidade de discernir o perigo espiritual. A pior condição não é quando a pessoa está em guerra consigo mesma por causa do pecado. Não, você pode até se alegrar com isso. A pior condição é quando ela já consegue pecar e ainda continuar em paz. É muito triste, meu Deus. Porque enquanto existe luta, queridos, ainda existe consciência. Mas quando o pecado já não produz tristeza, o coração começou a endurecer. Davi pecou, sim, vocês sabem a história de Davi, mas ele chorou. Pedro negou Jesus, mas se quebrantou amargamente. O filho pródigo caiu, foi embora, gastou tudo, mas ainda conseguia sentir fome da casa do pai. Ele se lembrou de lá. O Espírito Santo ainda incomodava eles. O perigo é quando Deus para de incomodar. Sim, há pessoas que não perderam o ministério ainda. São ministros na casa de Deus. Não perderam a posição ainda. Não perderam a voz ainda. Mas já perderam a presença do Senhor. E continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. Ah, e na sua mente eu quero te avisar. Não fica pensando, isso, eu acho que isso está acontecendo com fulano de tal. Deus está falando é com você, não é com fulano de tal. A mensagem é para o teu coração.
Salmo 51:11 nos diz assim: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi entendeu algo profundo. O maior juízo não é perder coisas exteriores. O maior juízo é continuar vivendo sem perceber que Deus já não está mais, que Deus se afastou. A paz do diabo é exatamente isso, uma falsa sensação de que tudo está bem, enquanto o altar está frio, a oração morreu e a alma está distante de Deus. Por isso, o Espírito Santo está chamando muitos hoje para despertamento. Essa é a nossa mensagem desse mês: despertamento espiritual. Desperte, meu irmão, desperte, minha irmã, antes que a consciência endureça. Antes que o coração esfrie completamente, antes que a voz de Deus se torne apenas uma lembrança distante e você se torne uma pessoa religiosa. A igreja está cheia de pessoas religiosas que querem fazer, que querem cumprir, mas não estão mais na presença, não sentem mais a presença. Romanos 13:11 nos diz: já é hora de despertarmos do sono. Queridos, Deus ainda confronta porque Ele ama você. Deus ainda corrige porque Ele quer restaurar a sua vida. Enquanto há a voz do Espírito Santo falando com você e enquanto você está entendendo que é o Espírito Santo falando com você, ainda existe oportunidade de arrependimento. Amém? Nós vamos orar por você e vamos orar para que o Senhor esteja com você, para que você entenda esse chamado maravilhoso de despertamento do Espírito Santo. Ore comigo. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nós estamos na sua presença, Pai, diante do seu trono. Senhor, livra-me da falsa paz espiritual. Senhor, não permita que o meu coração se acostume com o pecado. Por favor, Senhor. Senhor, que eu nunca perca o temor da tua presença, que a minha consciência continue sensível à tua voz. Senhor, arranca toda a frieza, toda a acomodação, toda a anestesia espiritual da minha alma. Senhor, desperta-me antes que eu me afaste completamente, Senhor. Me ajude, segure na minha mão, por favor, Senhor. Eu não quero apenas aparência de vida espiritual, Deus. Eu quero a tua presença de verdade. Senhor, eu te peço isso. Não que eu mereça, mas eu peço isso, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, que o Senhor desperte o seu espírito, que o Senhor quebrante o teu coração e te faça sensível novamente à presença dEle. Que toda falsa paz seja destruída e que o fogo do Espírito Santo volte a arder dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Sua irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço, e eu peço, seja um missionário. Compartilhe essa mensagem. Com certeza existem corações precisando ouvir essa palavra hoje. Que Deus te abençoe.